salvação. Somente o céu me dará. Por isso meu coração se abre para escutar. Irmãos e irmãs, sejam bem-vindos e bem-vindas ao programa O Pão Nosso de Cada Dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Vamos ler e meditar o Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículos 24 a 43. Naquele tempo, Jesus contou outra parábola à multidão. O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente no seu campo. Enquanto todos dormiam, veio seu inimigo, semeou o joio no meio do trigo e foi embora. Quando o trigo cresceu e as espigas começaram a se formar, apareceu também o joio. Os empregados foram procurar o dono e lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no seu campo? De onde veio então o joio? O dono respondeu: Foi algum inimigo que fez isso. Os empregados lhe perguntaram: Queres que vamos arrancar o joio? O dono respondeu: Não. Pode acontecer que, arrancando o joio, arranqueis também o trigo. Deixai crescer um e outro até a colheita. E, no tempo da colheita, dirigi aos que cortam o trigo: Arrancai primeiro o joio e amarrai em feixes para ser queimados. Recolhei, porém, o trigo no meu celeiro. Jesus contou-lhes outra parábola. O reino dos céus é como a semente de mostarda que o homem pega e semeia no seu campo. Embora ela seja a menor de todas as sementes, quando cresce, fica maior do que as outras plantas e torna-se uma árvore, de modo que os pássaros vêm e fazem ninhos em seus ramos. Jesus contou-lhe ainda uma outra parábola. O reino dos céus é como o fermento que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha até que tudo fique fermentado. Tudo isso Jesus falava em parábolas às multidões. Nada lhes falava sem usar parábola, para se cumprir o que foi dito pelo profeta: Abrirei a boca para falar em parábola. Vou proclamar coisas escondidas desde a criação do mundo. Então Jesus deixou as multidões e foi para casa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós estamos no Evangelho de Mateus, capítulo 13. Domingo passado foi a parábola do semeador, hoje, 16º domingo do tempo comum. E Jesus traz, através do Evangelho de Mateus, mais uma mensagem bonita para todos nós. Na verdade, 3 parábolas para explicar como é o reino de Deus. O reino significa que alguém governa, então é Deus. Se Deus governa a sua vida, então aí está o reino de Deus. Se Deus governa a tua família, Deus governa na tua empresa, onde é que Deus governa afinal? Onde é que Deus reina? Ou será que reina primeiro a gente e depois Deus? Então Jesus vai dizer, muitas vezes parece que tudo está acabado. Parece que o trigo está maior. Não compete agora saber quem semeou o trigo, quem fez o mal. Compete investir no bem. Por isso, vamos investir para que a gente possa colher no bem. Da mesma forma também, é como aquela semente. A porção dos filhos de Deus se agasalham nos sinais do reino, que é uma comunidade reunida, que é uma pastoral, que é um grupo, que é todos aqueles e aquelas que não precisa ser grande multidão, mas que vivem as estruturas de fazer a vontade de Jesus. Quanta gente, a igreja é o seu mundo. Isso mesmo. Quantas vezes nós nos agasalhamos a partir da vida comunitária. É necessário.
Mas uma grande maioria não consegue ver valor nisso. Então, certamente tem as suas formas. Mas eu preciso, você precisa. Depois, o reino de Deus é como esse punhado de fermento. Quer dizer, nossa missão é amar e servir. A gente não trabalha de maneira matemática, embora a gente sempre quer ver de maneira imediata os resultados, mas o principal resultado já é a nossa firme decisão de servir a Deus, de ser instrumento de Deus. E isso deve ir com a maior boa vontade da gente, sem malícia, por isso que é difícil. Nossas quedas, nossas fragilidades devem ser realmente fruto de fraquezas. Mas dentro de cada um de nós existe a firme decisão de sermos fermento nesta grande massa que faz crescer a mensagem de Deus. O Senhor nos abençoe, o Pai, o Filho, o Espírito Santo. Amém. Tua palavra é luz no meu caminho, meu